Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão alegres e felizes com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, abra sua Bíblia comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estaremos sendo fiel ao tema da campanha. Não quero fugir do contexto, porque quando a gente inicia uma campanha, a gente ora para Deus nos revelar. Então, às vezes, a gente, como ministro do Evangelho, como pregador da palavra, às vezes vai pregar e foge muito do contexto bíblico. Mas nessa noite eu quero ser fiel à palavra de Deus e fiel também ao horário. Amém, meus irmãos? Olha a sua Bíblia comigo, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Efésios, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo o versículo 1 e logo após, parafraseando o texto, nós estaremos lendo o versículo 14. Amém? Efésios, capítulo de número 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, é só olhar para a telinha aqui que nós vamos ler todos em alto e bom som. 1, 2, 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Versículo 14. O versículo 14 diz assim: 1, 2, 3. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem nos assentar. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós temos 25 minutos para que nós podemos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero ser fiel diante dessa palavra, aquilo que Deus colocar no meu coração, para que eu possa transmitir aos vossos corações essa noite. Amém? Nós estamos no terceiro elo desta campanha. Por essa causa, eu me coloco de joelho na presença do Senhor. Nós entendemos e sabemos, irmãos, que todos nós que fazemos parte da caminhada cristã, temos uma causa a apresentar diante de Deus. Temos algo a colocar diante do Senhor. Talvez se você não tivesse causa nenhuma para apresentar a Deus, você não estaria aqui nessa noite. Mas graças a Deus que nós temos, irmão, esta causa para apresentar diante de Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para juntos participar e ser impactado pelo poder da palavra de Deus nesta campanha que é poderosa e abençoada. Então, meus amados, quando eu abro a minha Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 3, eu estava deitado ali, conversando com a minha esposa e falando para ela, irmã, estudando a palavra junto com ela e falando sobre várias causas. E uma das causas principais que Paulo se coloca de joelho na presença do Senhor é em prol dos gentios. Paulo, ele faz questão de dizer, meus queridos e amados irmãos, no versículo de número 1 do capítulo 3, ele começa a relatar e a dizer: olha, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Então Paulo está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. Ser prisioneiro de Cristo, Paulo está dizendo, irmão, que ele tem uma responsabilidade, foi lhe dado sobre os seus ombros uma responsabilidade grande de poder apresentar aos gentios diante do Senhor. Então Paulo agora, ele coloca diante do Senhor a causa dos gentios. Paulo agora se torna prisioneiro de Cristo para apresentar os gentios ao Senhor. E Paulo começa a relatar nos versículos que nos seguem, Paulo começa a apresentar várias causas diante deste capítulo de número 3. E uma das causas principais era apresentar os gentios na presença de Deus. Por que os gentios? Porque a Bíblia diz que os gentios, ele é cooperador, ele fazia parte do corpo de Cristo. Os gentios não era qualquer um. Então Paulo estava com a grande responsabilidade de poder interceder para os gentios, para que os gentios pudessem participar da dispensação da graça de Deus, que lhe foi confiada
confiada ao seu ministério. Então Paulo começa a dizer, olha, eu sou prisioneiro de Cristo, eu não posso fazer o que eu quero, eu não faço o que me dá na terra para fazer, não, eu sou prisioneiro de Cristo. Foi-me incumbido uma grande responsabilidade de poder apresentar os gentios diante do Senhor. E nós entendemos, amados irmãos, que quando Paulo começa agora a falar que ele era prisioneiro de Cristo, a apresentar os gentios perante o Senhor, pelo ministério da graça que lhe foi confiada, Paulo no versículo 3 ele começa a dizer, pois segundo uma revelação me foi dada, a conhecer um mistério, conforme eu escrevi há poucos para vocês. Paulo está dizendo, olha, foi-me dada uma responsabilidade, eu escrevi para vocês, eu passei para vocês o que vocês deveriam fazer, só que muitas das vezes os gentios, eles começaram a se orgulhar por causa das suas posições e da sua vocação. Os gentios agora começam a ficar orgulhosos e por causa do orgulho, eles começaram a perder a essência de Cristo na sua vida. Então Paulo agora começa a trazer uma exortação para os gentios. E quando Paulo começa a trazer essa exortação, Paulo ele usa a autoridade que lhe foi confiada, ao ministério que lhe foi confiado. Então Paulo usa toda a autoridade para apresentar diante do Senhor os gentios. E Paulo começa a dizer no versículo 4, eu vou continuar assim, no versículo 4 ele começa a dizer, pelo que quando ledes, podereis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, ao qual em outra geração não foi dado a conhecer ao Espírito dos homens, quando agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo teve uma revelação de Cristo, e Paulo agora apresenta essa revelação que ele teve, ele apresenta aos gentios. Olha, eu fui separado por Deus, eu sou prisioneiro de Jesus, eu escrevi para vocês, eu anunciei para vocês a palavra de Cristo com ousadia, eu apresentei para vocês, gentios, o Evangelho. Outrora vocês não fazeriam parte da aliança com Cristo, mas foi-me concedido este ministério de anunciar as boas novas para vocês, e isso nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, quando Paulo tem um encontro com Cristo. Paulo começa a dizer, Cristo começa a dizer, olha, eu vou mostrar para você, Paulo, o quanto você vai padecer pelo meu nome. Você é um vaso escolhido do Senhor para pregar as boas novas àqueles gentios, anunciar aos quebrantados e proclamar o Evangelho da graça. O microfone está na boca, Nunes, pode deixar que eu controle aqui, senão o Senhor me tira um som que Deus está me dando aqui. Eu vou controlar aqui, pode ficar tranquilo. Então, irmão, Paulo no capítulo 9, no versículo 15, Jesus começa a dizer, olha Paulo, você é um vaso escolhido para anunciar o Evangelho aos gentios. Acabou? Então Paulo, irmão, ele foi separado por Deus e não para anunciar a palavra. Paulo foi separado por Cristo para pregar o Evangelho. Paulo foi incumbido uma responsabilidade para pregar ao gentio as boas novas, o Evangelho da graça. E agora no versículo de número 7 do capítulo 3, Paulo diz, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Os gentios não eram participantes, mas agora por Paulo aceitar a Cristo em Atos no capítulo 9, Jesus dá essa responsabilidade para Paulo, que era Saulo, e agora essa responsabilidade de anunciar o Evangelho, ele prega para os gentios. Quando ele prega para os gentios, irmã Vilma, quando ele prega para os gentios aceitam Cristo e agora vai congregar na igreja de Éfeso. Quando os gentios começam a congregar na igreja de Éfeso, eles já haviam anunciado o Evangelho e agora eles estavam perdendo a essência do Espírito Santo. Eles estavam perdendo a graça de Deus do Espírito Santo. E agora Paulo, ele começa agora novamente a se colocar de joelho, porque Paulo, irmão, ele se preocupa com as ovelhas, Paulo se preocupa com as almas, Paulo se preocupa em ganhar almas para o Evangelho de Cristo. E o propósito da irmã Nilde nesta campanha, por esta causa eu me coloco de joelho. Que causa é essa? Uma das causas principais que Deus colocou no coração da nossa irmã Marinildes é salvação de almas, irmão. Nós precisamos ganhar almas para o Evangelho. Nós precisamos ganhar almas para o reino de Cristo, anunciando o Evangelho. E de
família já não é mais a mesma. Paulo começa a dizer, olha, por esta causa eu me coloco de joelho perante o Senhor em prol de todas as famílias do céu e da terra. Primeiro propósito, irmão, que nós como servos do Senhor, irmã Marciana, temos que apresentar a Maria de Lourdes para o Senhor é a nossa família. Porque uma vez, irmão, que a nossa família está alicerçada em Cristo, irmão, o nosso ministério dá uma designada. Se a sua família estiver desestruturada, você não vai para lugar nenhum. Se a sua família, irmã Catiane, não tiver estrutura, nós não iremos para lugar nenhum. Nós não podemos fazer nada, irmã Larissa, se a nossa família não estiver na posição do Senhor. Se a nossa família, irmão, não estiver enquadrada na palavra de Cristo, nós não iremos para lugar nenhum. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua família, você não ganhou nada. A Bíblia diz, irmão, que quem vai ganhar o mundo inteiro é perder a sua alma. Uma vez que você perde a sua família, automaticamente você está perdendo a sua alma, a sua salvação. Então, irmão, a sua família tem que ser o primeiro propósito para colocar diante de Deus. Paulo ele começa a dizer, por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, a quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Versículo 16, que é o segundo propósito. Primeiro propósito que você tem que colocar diante do Senhor é a causa da sua família. Apresenta a sua família para o Senhor. Apresente o seu filho para o Senhor. Apresente a sua esposa para o Senhor. Apresente seu esposo para o Senhor. Porque uma vez que você está na igreja e seu esposo não está, metade sua está aqui e metade está lá fora. Se nós estamos na igreja, pastor Elias, e os nossos filhos não estão, irmã Nilde, metade nossa está aqui dentro e metade está lá fora. Agora, irmã Creuza, quando você está aqui, quando a sua família está, quando está todo mundo reunido, as coisas mudam. Porque, irmão, você pode estar, irmã Edna, perdendo a estrutura, mas se a sua família estiver alicerçada, irmã Catiane, na palavra, aí sim a vitória é certa. Porque às vezes você pode, irmã Nilda, através de algumas brincadeiras, começar a perder a posição, e aí quando você pensa que não, sua esposa olha para você e fala, opa, peraí, volta para cá e entra na posição. Por quê? Porque a sua esposa tem visão de Deus. Se a esposa está perdendo a essência do Espírito e o esposo está com a mente aberta, a visão aberta para Cristo, você fala para a sua esposa, peraí, você tem que caminhar, você tem que estar do meu lado. Está entendendo, irmã? Os irmãos estão entendendo, irmã Creuza? Está entendendo? Se, irmã Joela, se o esposo está e a esposa não está, metade ficou lá. Irmão, como que nós conseguimos ser cheios da graça de Deus, sendo que alguém da nossa família está precisando? Agora, irmã Edna, quando a família está toda, pastor Elias, alicerçada, as coisas mudam, irmão. Então o que Paulo fala? Eu vou me colocar de joelho perante o Senhor para apresentar a minha família. E é bom quando o versículo da Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala isso, vocês podem adorar qualquer outros deuses para lá. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Salmo de número 128. Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo dirá dele. E a tua esposa será frutífera ao redor da casa. E os seus filhos serão abençoados e a paz será reinada sobre todo Israel. Irmão, quando o homem teme ao Senhor, quando a esposa teme ao Senhor, quando os filhos temem ao Senhor, há paz sobre Israel. E que Israel é esse? Sua casa. Quando o homem teme a Deus, quando a esposa teme a Deus, quando os filhos é temente a Deus, há paz na casa. Então, irmão, essa é uma das causas principais, irmã Maria de Lúcia, que nós temos que apresentar para o Senhor. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos e colocar a nossa família no altar do Senhor, não tem sucesso. Houve um homem na Bíblia Sagrada que ele fez um voto com o Senhor. Ele falou, Deus, se eu vencer a guerra, quando eu voltar da guerra, irmã Creuza, o primeiro que eu ver, eu mato. Fez bem isso na Bíblia. Não sei não sei se é chefe de terra. Ele faz um propósito, irmã Marciana, ele vai para a batalha, só que ele quer vencer a guerra. Aí ele faz um voto com Deus. Só que aí, resumindo, ele vence a guerra. Ele vence a batalha.
revertir a família. Para que adianta, irmão, nós vencer a guerra lá fora e perder a nossa família dentro de casa? Para que adianta? Que graça tem nós ganhar lá fora e perder dentro de casa? Se a sua família não estiver alicerçada em Cristo, sempre vai estar faltando alguma coisa. E Paulo fala: por esta causa eu me coloco de joelho perante o Pai, por toda a família, tanto no céu como na terra. Versículo 16. Porque eu tenho 10 minutos, quero ser fiel com 8 minutos. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder diante do seu espírito do homem interior. Primeiro, ele apresentou os gentios, depois ele apresentou a família, e agora ele vem apresentando a igreja de Éfeso para que ela seja fortalecida no poder e na força do Senhor. Irmãos, se nós como família não estiver fortalecido no poder do Senhor, nós não iremos para lugar nenhum. Uma das causas que nós precisamos, irmã Joelma, é de estar fortalecido no poder do Senhor. Uma vez, irmão, que nós estamos fortalecidos no poder, pode vir a luta que vier, irmã criança, mas nós não vamos nos sucumbir, porque o poder do Senhor nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos de estar revestidos. A igreja de Éfeso precisava de revestimento de poder. Por isso que Paulo ora aos Efésios dizendo: olha, por esta causa eu, Paulo, me coloco de joelho perante vocês, para pedir para o Senhor que fortalece vocês, que vocês sejam revestidos de poder. Revestimento de poder. Jesus fala para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. E quando eles revestidos de poder, a Bíblia diz que eles saem do cenáculo e começam a anunciar o Evangelho, começam a pregar o Evangelho no Magadiane. Irmão, todas as pessoas que é revestido do poder de Deus, ele tem facilidade, irmã Edna, de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Você entra dentro do ônibus, quem senta do seu lado vai ouvir a palavra. Por quê? Porque você está revestido do poder de Deus. Precisamos, a igreja de Cristo está precisando de revestimento de poder. Nós precisamos estar revestidos de poder, irmão. Peça a Deus revestimento, para que você possa continuar com a sua família na presença do Senhor. O que tem de famílias que estão desviando nesses últimos dias, sabe por quê? Porque está faltando revestimento de poder. Está faltando o poder de Deus, e sem poder nós não iremos para lugar nenhum. Versículo de número 17 para mim finalizar. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor. Primeiro, apresenta a sua família. Segundo, peça a Deus revestimento de poder para a sua família. Porque uma vez que a sua família estiver revestida de poder, aí vem a terceira característica, ou a terceira causa que Paulo se coloca de joelho, que a igreja de Éfeso precisava estar enraigada e alicerçada em amor. Enraigada e alicerçada em amor. Irmão, nós precisamos de estar alicerçado em Cristo. Nós precisamos, irmã Vilma, de estar enraigado em Cristo. Nós precisamos, amor, minha esposa, ter raiz com Cristo. Quando a gente cria raiz com Cristo, irmã Larissa, ninguém, irmã Joelma, consegue nos tirar da posição. E quem está alicerçado, o vento sopra, irmã Marciliana, o vento sopra, mas o crente palmeira vai lá na lona e volta de novo, sabe por quê? Eita glória, Jesus. Aí tem pessoas que falam assim: por que fulano de tal não desiste da fé? Por que fulano de tal não desvia? Sabe por quê, irmão Elias? Tira o fundo. Porque entrou um anúncio aí. Você sabe por quê, irmão Marciliana? Porque está, irmão, enraizada.
crente palmeira, ela acha que não, porque o vento sopra, né? O vento sopra, é a pegada para todo lado. E balança, balança, o vento sopra para lá. Irmão, você já viu um vento soprar no bambu? Você já viu, irmão, Catiano, o que acontece com o bambu, meu amor? Você já viu o crente de bambu quebrar? Você já viu alguém tirar o crente de bambu pela raiz? Você já viu? Se já viu, me fala, eu paro de pregar agora. Ninguém tira. Eu não sei se os irmãos viram aqui, ó, meu filho, o Gabriel, ele mora aqui, ele estava morando aqui nessa rua de trás. Aí eu fui lá na casa dele e eu vi uns bambu. Já estou finalizando. Eu vi os bambu e no dia que eu estava lá, o vento estava soprando, irmão, viu, naquele bambu. E aí o vento soprava, o bambu ia para lá e voltava para cá, e o bambu ia para lá e voltava para cá, e eu olhava para o bambu, e eu falei, meu Deus, eu estou igual esse crente bambu. Estou igual esse bambu. Sabe por quê, irmão? Porque, irmão Joel, um crente que tem raiz com Cristo, ninguém tira ele da igreja. Olha o irmão Elias com as cãs brancas, mas está aí. Olha a irmã Nilde, mas está aqui. Olha a irmã Creuza, está aí. Irmã Maria de Luz, olha irmão, a minha coluna, olha para ela, estou com dor, mas está aqui, irmão. O que é isso, irmão? É crente raiz. Está enficado, sabe? A raiz está enficada. Eu quero me arrancar. Irmã, viu, hein? Vem sentindo dor, tem hora que a irmã Vilma falou, só Deus sabe quando eu fico regendo ali, o que está acontecendo, é dor, eu estou sentindo, mas é crente raiz, irmão. Não sai, está na posição, a luta vem, o vento sopra, mas a pessoa não sai da posição. Irmão, vamos se tornar crente raiz, e quanto mais profundo, mais firme. Aí, irmão, eu estou pregando daqui, está vindo revelação daqui, está vindo revelação de todo lado aí, irmão. Porque enquanto eu prego daqui falando do crente bambu ou do crente palmeira, Deus está dando algo novo para cada um de vocês aí. Está entendendo, irmão? Aí você fala assim, nossa, eu queria pregar igual a música. Não, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Você também pode subir aqui e pregar na próxima campanha ou no próximo ano. Está entendendo, irmão? Então nós precisamos ser crente raiz, estar enraizado com Cristo. O nosso irmão José Miranda canta aqui dizendo que a luta vem e passa, não desanima não. Não, porque a luta é passageira. Está entendendo? Está entendendo, meus irmãos? E o crente que ele é raiz, ele não consegue ir embora não, sabe? Entrou aqui no culto um crente raiz, quando ela passou na rua ali, eu falei, Jesus, ela vai voltar. Ela vai voltar, sabe por quê? A igreja está cheia da glória e da graça de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi passando e eu olhei e eu falei, ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar. E ela entrou ali e foi a mãe da nossa irmã Joelma. Não conseguiu ir embora não, irmão. Chegou no serviço, está cansada, mas é crente raiz, prefere estar cada dia mais e mais descendo, sabe? É crente raiz, irmão. Precisamos ser crente raiz, amém, meus irmãos? Amém. Já é 9 horas, eu quero ficar por aqui. Então eu, Paulo, preso no Senhor, por causa dos gentios, oro pela segunda vez pela família, para que nós venhamos ser crente raiz e que nós venhamos ter comunhão. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, que Deus possa continuar abençoando a nossa irmã Maria Mildes. Pastor Elias, obrigado pelo fundo musical, desculpa pela maneira que eu te falei. Tá? E a irmã Larissa, Deus continue te abençoando pelo flyer. Falei, irmã Larissa, faz um flyer aí, irmã Nilde me convidou para pregar. E